Vivemos em uma geração que aprendeu cedo a se adaptar para não perder ninguém. A pergunta não é quem você é. A pergunta virou o que eu preciso ser para não ser rejeitado. E quando a vida se organiza em função da expectativa do outro, a pessoa vai se tornando ausente de si. Sigmund Freud já dizia: o eu não é senhor em sua própria casa. Ou seja, existem forças, desejos, medos, memórias, feridas que atuam dentro de nós sem nossa permissão consciente. E uma das formas mais silenciosas desse conflito interno é a anulação de si para caber no outro. O falso self e a renúncia do eu. Donald Winnicott nos oferece uma das chaves mais finas para compreender o sofrimento emocional humano. Verdadeiro self, o eu espontâneo, vivo, criativo, que sente, deseja e existe a partir de si. Falso self, o eu que se constrói para agradar e não ser abandonado. É uma defesa, não uma identidade. O que cria o falso self não é a falta de amor, mas um amor condicionado. A criança não nasce querendo agradar, ela nasce querendo existir. Mas quando ela percebe cedo demais que ser ela mesma cansa alguém, expressar emoções provoca rejeição, pedir cuidado incomoda, sentir demais pesa no ambiente. Então ela aprende a não ser, ela aprende a não pedir para não parecer carente, não incomodar para não ser criticada, não dizer para não ser punida, não sentir para não ser considerada exagerada, não contrariar para não ser abandonada, para não perder o amor. Ela renuncia ao próprio eu, e essa renúncia vira personalidade. Isso se torna o estilo afetivo adulto. Pessoas que dizem "tá tudo bem" quando não está, são fortes para todos, menos para si. Escolhem relações onde se anulam, não conseguem pedir ajuda. Temem ser percebidas como carentes, sentem que tudo que fazem é sempre demais ou insuficiente. São adultos que aprenderam muito cedo a sobreviver através da adaptação. Não viveram, adaptaram-se. Jung dizia: onde não há amor, não há eu. Não há verdadeiro eu possível onde o amor não permite existir, apenas sobreviver. A pessoa pode estar cercada de gente, envolvida em relações, participando de tudo, mas emocionalmente vazia, porque ninguém nunca encontrou o eu verdadeiro dela. Só encontraram os papéis. E qual é o chamado da clínica? O Winnicott dizia que a cura não é interpretar, aconselhar ou ensinar. A cura é oferecer um espaço onde o eu verdadeiro pode aparecer sem medo. Segurar o sujeito enquanto ele lembra como é. Ter vontade, ter voz, ter desejos, ter corpo, ter realidade própria. O terapeuta não tira o falso self. Ele sustenta o campo para que o verdadeiro self possa voltar a respirar. Porque no fundo a pergunta não é quem eu preciso ser para ser amado, mas sim quem eu era antes de aprender a me apagar. E aqui está o ponto mais delicado. O falso self não é mentira. Ele foi a solução mais inteligente que a criança encontrou para sobreviver.
Agora, na vida adulta, não precisamos mais sobreviver, precisamos existir. E existir dói, mas é uma dor que devolve o coração ao corpo. Você não precisa mais ser aquilo que nasceu para não sofrer. Pode começar a ser aquilo que nasceu para sentir. Não é sobre se reinventar. É sobre voltar para casa, para o lugar onde você havia se deixado, para continuar sendo amado. Caso clínico: mulher, 28 anos, profissional competente, elogiada no trabalho, elogiada na família, elogiada pelos amigos. Sempre disponível, sempre cordial, sempre fácil de lidar. Ela mesma dizia com naturalidade: eu nunca digo o que eu quero, porque tenho medo de desagradar. Na fala havia doçura, no corpo havia cansaço. Nos relacionamentos, algo se repetia. Ela sustentava, ela acolhia, ela cedia, ela se moldava ao desejo do outro. Se o outro dizia não, ela aceitava. Se o outro se afastava, ela compreendia. Se o outro precisava, ela estava lá. E quando ela é que precisava, ela silenciava. O medo do abandono era tão antigo que se confundia com identidade. Relações assimétricas. Todos a descreviam como forte, madura, equilibrada, mas na verdade ela estava exausta. Não por causa dos outros, mas por causa da forma como ela existia nos vínculos. Ela achava que amar era carregar o peso sozinha, não ter vontades próprias, não pedir nada, ser grata por qualquer migalha de presença. Quando perguntei, com cuidado: e quem cuida de você? Ela demorou, engoliu seco, olhou para o chão e respondeu: ninguém sabe que eu preciso. Essa frase carrega uma vida inteira de história. Não era falta de amor externo. Ela não era ignorada, nem rejeitada, nem desamparada pelos outros. Era outra coisa. Ela não se reconhecia merecedora. Para ela, pedir amor era risco. Receber amor era dívida. Precisar era fraqueza. Amar, para ela, era servir, nunca ser atendida. A origem. Muito cedo ela aprendeu que ser fácil, ser mantida perto. Não incomodar igual ser aceita. Não exigir igual não ser abandonada. Ela construiu um falso self adaptado, cordial, sereno, doce, compreensivo, mas emocionalmente desaparecido. O afeto que ela dava aos outros era verdadeiro, mas o afeto que dava a si era zero. E o processo terapêutico não consistiu em ensiná-la a ser forte. Força ela já tinha. Foi preciso nomear o medo, permitir o choro, acolher a raiva guardada, autorizar o desejo, legitimar o pedido, reconstruir a dignidade afetiva. O trabalho era menos sobre aprender a amar e mais sobre permitir-se ser amada, porque só quem acredita que tem lugar no coração do outro se autoriza a existir inteiro. Ela não precisava se tornar outra pessoa. Ela precisava voltar a ser quem era antes de aprender a se anular. E, pouco a pouco, com delicadeza e coragem, ela começou a dizer: isso eu não quero. Isso me machuca, isso me cansa, eu também preciso. Então, pela primeira vez, ela descobriu algo que nunca tinha sentido. Ela podia existir sem ser abandonada. Por que nos anulamos? Gabor Maté afirma: o trauma não é o que aconteceu, mas o que acontece dentro de você quando você perde o sentido de si para sobreviver. O trauma não é o acontecimento em si, é o processo de autoabandono que se instala como estratégia de vida. Quando a criança percebe que mostrar o que sente causa afastamento, julgamento ou rejeição, ela aprende algo devastador. Para não perder o outro, eu preciso me perder.
E esse aprendizado começa cedo, muito antes de ter palavras, quando o choro é chamado de exagero, quando a necessidade é vista como fraqueza, quando a espontaneidade é corrigida demais, quando o desejo é ridicularizado, quando a dor é espiritualizada ao invés de acolhida. Assim, o sujeito cria um eu de sobrevivência, um falso self, como dizia Winnicott. Amamos de um modo ferido. Muitos de nós aprendemos que amor é troca de silêncio, afeto é controle emocional, aceitação é submissão relacional. Não fomos ensinados a ser amados, fomos treinados a sermos úteis ao amor do outro. Acende, então, uma lógica invisível. Para ser amado, eu preciso merecer. E para merecer, eu preciso ceder. Cedemos vontade, cedemos voz, cedemos desejo, cedemos corpo, cedemos tempo. E aos poucos, cedemos o eu. E isso se torna identidade. Quando crescemos dentro dessa dinâmica, passamos a acreditar que ser nós mesmos é perigoso, pedir é inconveniente, sentir é drama, ter limites é egoísmo. Por isso, muitos adultos emocionalmente disponíveis são, na verdade, adultos emocionalmente esvaziados. Dão tudo, recebem pouco, e acreditam que está certo assim, porque a vida ensinou que amor é condição, nunca casa. O custo da anulação. A anulação pode parecer calma, mas por dentro ela guarda fadiga constante, irritação sem motivo claro, sensação de inadequação, tristeza silenciosa, dificuldade de sentir alegria, medo profundo de ser rejeitado quando finalmente se mostrar. O sujeito não sofre por falta de amor externo, ele sofre porque não sabe onde começa. O movimento terapêutico. A clínica aqui não força a mudança, ela sustenta o sujeito até que ele possa se sustentar. O primeiro passo não é agir diferente, é reconhecer que existe alguém ali dentro, alguém que sentiu, que calou, que tentou caber, que se diminuiu para ser amado. A terapia não devolve o amor, ela devolve a autoexistência. A pergunta não é por que você se anula. A pergunta é em que momento da sua vida você percebeu que ser você mesmo era perigoso. Porque é exatamente aí que começamos a voltar para casa. O corpo paga a conta. Quando o eu se cala, o corpo fala, porque o corpo não sabe mentir. Ele expressa o que a mente aprendeu a esconder. A ansiedade é o eu correndo atrás de si mesmo, tentando alcançar o que perdeu quando precisou se adaptar. Pânico é o eu gritando, eu não posso mais sustentar essa forma de existir. Depressão é o eu deitado ao lado da própria história, sem força para continuar repetindo um papel que não lhe pertence. O Elman Haidt, psicanalista que estudou o corpo como território da alma, dizia: todo trauma é armazenado no corpo. Quando não podemos dizer, contraímos. Quando não podemos sentir, tensionamos. Quando não podemos pedir, adiamos o próprio existir. O corpo se torna arquivo de silêncios. A sociedade do cansaço. Byung-Chul Han chama nossa época de sociedade do cansaço. Vivemos exaustos, mas não é o cansaço físico, é o cansaço ontológico, o cansaço de existir sem se encontrar. Somos ensinados a performar, seja forte, seja produtivo, seja agradável, seja suficiente, seja resiliente. Mas ninguém ensina a ser. O resultado é um sujeito que funciona muito, mas vive pouco. A fantasia do dar conta. A cultura contemporânea insiste em um ideal de autossuficiência emocional. Você tem que dar conta sozinho, mas
O humano não foi feito para ser autônomo afetivamente. O humano é um ser relacional. O Winnicott nos lembra: um bebê sozinho não existe. A identidade se constrói no encontro, não na força isolada. Quando crescemos sem espaço para sentir, aprendemos a funcionar como se a vida fosse sobrevivência contínua. E o corpo, mais cedo ou mais tarde, cansa de sobreviver. E quando o corpo desiste de sustentar o papel, ele pede socorro na única linguagem que ainda resta: falta de ar, tensão no peito, insônia, gastrite nervosa, fibromialgia, crises de angústia, dores sem diagnóstico. Não é frescura, não é falta de fé, não é drama. É história emocional condensada. É uma vida inteira de eu aguento finalmente dizendo eu não aguento mais. O movimento da cura. A cura não começa com força. A cura começa com permissão. Permissão para ser vulnerável, ser contraditório, ser incompleto, ser humano. Rolomei afirmava: a ansiedade é o sinal de que algo novo está tentando nascer. A crise não é fracasso, a crise é parteira. Ela anuncia que o falso eu não sustenta mais, que o corpo não suporta continuar fingindo, que existe um sujeito querendo emergir. A pergunta não é como eu paro a ansiedade. A pergunta é que parte de mim está pedindo para voltar a existir. Porque o corpo não nos destrói. O corpo nos chama de volta. Ele é o último lugar onde o eu ainda respira. E quando finalmente escutamos, começamos a voltar para casa. A cultura da disponibilidade. Vivemos em uma cultura que ensina: ser bom é estar sempre disponível. Disponível para ouvir, acolher, responder, ajudar, resolver, sustentar, absorver, adaptar. Mas isso não é bondade, isso é medo. Medo de ser substituído se disser não, ser esquecido se não responder imediatamente, ser rejeitado se impor limites, ser considerado egoísta se priorizar a própria saúde emocional. É um condicionamento afetivo. Eu só sou amado quando eu sirvo. E quem aprendeu isso cedo demais não aprendeu a se escolher. As raízes desse padrão. O Winnicott explica que, na infância, muitas vezes, o amor vem condicionado. Seja calmo para não cansar. Seja alegre para ninguém se preocupar. Seja compreensivo para não gerar conflito. Então a criança se adapta para conservar o vínculo. O amor vira negociação silenciosa, e essa adaptação, que um dia foi necessária, vira estilo de personalidade na vida adulta. O custo psíquico da disponibilidade sem limite. Você se torna esgotado emocionalmente, incapaz de reconhecer suas próprias necessidades, preso em relações onde você dá muito e recebe pouco. Alguém que ama a todos, menos a si mesmo. E ainda acredita que isso é virtude, mas não é amor se você precisa desaparecer para que ele aconteça. O que Clarissa Pinkola Estés nos lembra? Clarissa Pinkola Estés, em Mulheres que Correm com os Lobos, diz: a alma murcha quando ela vive longe de si. A alma murcha quando se curva para caber, quando se cala para manter o vínculo, quando se diminui para ser aceita. E esse murchar não é súbito, é lento, diário, silencioso. Um cansaço que não dorme, uma tristeza sem lágrimas, um vazio que ninguém vê, o falso altruísmo. Gerações inteiras foram ensinadas que amar é doar,
mas nunca ensinaram o outro lado. Amar também é se preservar, pois quando você se abandona para manter alguém, não é amor que você sustenta, é medo da perda. Amor sem limite vira autoabandono, e autoabandono vira sofrimento crônico. Por que nos escolher é tão difícil? Porque escolher-se significa arriscar, desagradar, desencantar, decepcionar, ser visto como difícil, perder o que se pensava que era amor. E esse risco é insuportável para quem aprendeu que amor é sobrevivência. Um ponto de virada. A cura começa quando você se pergunta o que eu sinto e não o que esperam que eu faça. Isso parece simples, mas é revolucionário. Porque escolher-se não é egoísmo. Escolher-se é voltar para casa, voltar para o corpo, voltar para o próprio desejo, voltar para a própria história. A cultura te ensinou a ser porta aberta, mas maturidade emocional é aprender a ser porta com chave. Amor não pede sua renúncia. Amor verdadeiro te devolve a você. Como se reconstruir? Reconstruir-se não é voltar a ser quem você era, é voltar a ter acesso a si, ao seu querer, ao seu sentir, ao seu ritmo. E esse processo é delicado, gradual, maduro. Não acontece por motivação, acontece por consciência e sustentação. Primeiro, comece nomeando seus limites. Dizer não é um ato de existência. O limite não é barreira, o limite é contorno. Contorno é aquilo que te dá forma. Sem limites você se espalha, e quem se espalha demais desaparece de si. O Winnicott dizia: quando o ambiente invade, o self se retrai. Ou seja, quando você vive para o outro, você deixa de viver para si. Seu limite é sua casa emocional. Segundo, aprenda a frustrar. A cura do autoabandono passa por tolerar a decepção do outro. Você não morre quando alguém se decepciona com você. Você se encontra. Aceita que nem todo mundo vai gostar de você. Nem todo vínculo é seguro, nem todo amor é profundo. É o rito de passagem para a maturidade afetiva. Frustrar é amar sem se sacrificar. Terceiro, restaure o valor do seu desejo. Pergunte-se diariamente: o que eu quero e não o que esperam que eu faça. Essa pergunta é um renascimento. O desejo não é capricho. O desejo é bússola da alma. Sem desejo você funciona, com desejo você vive. Clarissa Pinkola Estés escreve: a alma se ressente quando vive uma vida que não é a sua. Restaurar seu desejo é restaurar sua presença no mundo. Quarto, faça terapia. Não para ficar forte, não para aprender a suportar mais, não para melhorar sua performance emocional, mas para lembrar que você pode sentir, que você pode pedir, que você pode existir sem pedir permissão. Terapia é o espaço onde o eu retorna para si mesmo. É o lugar onde a história é reescrita internamente, não como culpa, mas como compreensão. Nietzsche dizia: torne-se quem você é, não quem esperam, não quem a dor moldou, não quem você virou para ser amado, mas quem nasceu para ser antes de ter aprendido a se proteger da vida. Reconstruir-se não é se tornar alguém melhor, é se tornar alguém inteiro. Não mais metades voltadas para agradar, mas um eu que retorna ao próprio corpo, ao próprio desejo, à própria história. A cura não é um destino,
A cura é um retorno. Eu não quero que você se torne mais rígido. Eu não quero que você se torne mais forte no sentido duro do termo. Eu não quero que você aprenda a aguentar mais, suportar mais, engolir mais. Isso não é cura, isso é continuação do trauma. A cultura nos ensinou que ser maduro é não precisar de ninguém, é segurar firme, é ser inabalável. Mas o preço disso é a alma ressecada. É o corpo pedindo socorro, é a vida acontecendo por dentro sem que possamos habitá-la. Eu não quero que você seja perfeito, eu não quero que você seja impenetrável. Eu não quero que você seja aquilo que o mundo exige de você para caber. Eu quero que você volte para você. Volte para sua voz, aquela que você guardou para não desagradar. Volte para o seu desejo, aquele que você silenciou para não perder ninguém. Volte para o seu corpo, esse que você exaustou por tentar ser tudo para todos. Volte para a sua alma, essa que você escondeu para não decepcionar expectativas. Porque cada vez que a vontade do outro é soberana dentro de você, você desaparece um pouco. E eu sei que você percebe, você sente lá no fundo, você sabe que está cansado de existir só pela metade. A vida não é sobre vencer o mundo, não é sobre agradar plateias invisíveis. Não é sobre corresponder a todos os papéis que colocaram sobre você. A vida é sobre não se abandonar, é sobre sustentar sua própria presença no mundo. É sobre não se perder de si enquanto tenta ser amado. Se um dia você se perdeu, tudo bem, todos nós já nos perdemos. Mas agora talvez seja o momento de começar a voltar, devagar, no seu tempo, no seu ritmo, sem força, sem pressa, com verdade. Obrigado. Se algo nesse encontro te tocou, não foi porque eu falei, foi porque uma parte sua finalmente se escutou e ela está pedindo para voltar para cá.